A responsabilidade por julgar as contas de prefeitos é das câmaras de vereadores. Esta foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal dessa quarta-feira. A decisão foi tomada durante a análise de 2 recursos que questionavam a competência do Tribunal de Contas do Estado para julgar as contas de prefeitos na condição de ordenadores de despesas. Por maioria, os ministros entenderam que o julgamento é de responsabilidade da Câmara Municipal. 6 ministros acompanharam o relator de um dos recursos, ministro Gilmar Mendes. Para ele, o parecer do Tribunal de Contas é meramente opinativo. A competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo, artigo 71(1) da Constituição Federal, órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. Seu parecer, nesse caso, é opinativo, não sendo apto a produzir consequências como a inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/90. 5 ministros acompanharam o relator do outro recurso, ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, as contas de governo devem ser julgadas pela Câmara Municipal. Já as de gestão ficam a cargo do Tribunal de Contas. As contas que o prefeito presta como gestor, como ordenador de despesas, essas estão sujeitas ao Tribunal de Contas do Estado. Eu assentei no meu voto contas de governo, competência da Câmara Municipal, contas de gestão, competência do Tribunal de Contas, tendo observado que o prefeito não precisa ser o ordenador de despesas. Ele pode delegar esta competência, mas se ele aceitá-la e quiser desempenhá-la, sujeita-se às mesmas regras. E para falar sobre a sessão está conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Doutora Gisele, boa tarde. A gente ouviu falar aí sobre contas de governo e de gestão. Explica para a gente a diferença, por gentileza. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Bom, no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele trouxe essa diferenciação entre contas de gestão e contas de governo. As contas de governo são aquelas que devem ser apresentadas por todos os chefes do Poder Executivo. Então, isso vale para presidente, para governador e para prefeito. E com relação às contas de gestão, elas dizem respeito àquelas atuações como ordenador de despesa, na elaboração do orçamento específico no que diz respeito à ordenação de despesas. E o que o Supremo Tribunal Federal acabou definindo foi que tanto em relação a essas contas de governo quanto em relação às contas de gestão, ou seja, independentemente da natureza das contas, a prestação de contas efetivamente ela tem que ser feita perante e tem que ser aprovada perante a Câmara Municipal em se tratando de vereadores. E essa foi uma decisão, inclusive, que foi tomada no julgamento de 2 recursos extraordinários, foram recursos extraordinários, inclusive, que foram julgados com repercussão geral reconhecida. E só para poder esclarecer, num dos recursos extraordinários, a grande discussão era no que diz respeito à competência, se realmente cabia à Câmara Municipal ou ao Tribunal de Contas do município. E no outro recurso extraordinário dizia respeito às consequências do julgamento dessas contas e da desaprovação, se isso gerava ou não inelegibilidade. A gente viu que foi uma decisão apertada, né? O que mais pesou no voto da maioria que decidiu com o relator de um desses recursos, o ministro Gilmar Mendes? Nós tivemos, como eu mencionei, 2 recursos, e um deles prevaleceu o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que foi o divergente no primeiro recurso, e foi acompanhado por mais alguns ministros, como Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Celso de Mello. No segundo recurso, que prevaleceu o voto do relator e ficaram vencidos apenas o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux, o que, na verdade, acabou prevalecendo na condução desse voto foi de que a Constituição Federal ela estabelece que esse julgamento ele deve ser feito pela Câmara Municipal, porque existe uma simetria, ou seja, as mesmas regras que são aplicadas na Constituição Federal no que diz respeito à União, elas devem ser, nesse assunto, devem ser de observância obrigatória em relação aos estados e aos municípios. Então, como a União estabelece que é o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas, que deve efetuar, né, o julgamento dessas contas, essa mesma sistemática deve ser aplicada no âmbito dos municípios. Então, prevaleceu exatamente esse posicionamento no sentido de que a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas não gera a inelegibilidade, porque quem tem competência para julgar é a Câmara Municipal.
O parecer do Tribunal de Contas ele é opinativo e ele fica, na verdade, só pode ser afastado se houver pelo menos a decisão de 2/3 dos vereadores. Ok, Gisele, obrigada, mas fica aqui com a gente que a gente volta a conversar agora, daqui a pouquinho, sobre a eleição para a presidência do Supremo.